prefeito de Novo Hamburgo participa de sessão na Câmara de Vereadores e fala sobre problemas pós-chuva na cidade. Segundo o dia da FIMEC, já tem resultado positivo. Educação é tema de encontro de professores da região e tem ainda mais notícias da região, a previsão do tempo e o esporte. A partir de agora, você vai ficar atualizado com os principais fatos do dia que são destaque na edição impressa e também no site do jornal NH, desta quarta-feira, 19 de março. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá, começamos falando de investimento. Em pouco tempo de atuação na praça de pedágio daqui de Campo Bom, a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, arrecadou mais de 20 milhões de reais. Apesar disso, ainda não há previsão de quando esses recursos começarão a ser investidos na extensão desta estrada. Segundo o presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto, o serviço depende das prioridades do Conselho Comunitário das Regiões das Rodovias Pedagiadas, o COREP. Enquanto isso, a EGR afirma que pretende executar o projeto de iluminação da área urbana por onde passa a rodovia. Os detalhes dessa notícia você confere na edição impressa do jornal NH desta quinta-feira. Bem, infelizmente, os problemas com os alagamentos têm se tornado parte da rotina dos moradores de Novo Hamburgo desde o temporal de 31 de janeiro. De lá para cá, a Prefeitura tem afirmado que uma série de providências estão sendo tomadas. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Luiz Lauermann foi até a Câmara de Vereadores e reforçou o compromisso com a população. Veja na reportagem de João Ávila e Rivelino Meirelles. A Câmara de Novo Hamburgo lotou seu plenário esta tarde para a primeira manifestação pública do prefeito Luiz Lauermann depois das enchentes que atingiram a cidade nos meses de fevereiro e março. O prefeito falou durante 20 minutos e explicou várias ações que tem determinado fazer na cidade. Depois foi aberto o período de pergunta dos vereadores. Houve um impasse. Foi determinado 2 minutos para cada vereador se manifestar. Os vereadores de oposição reclamaram e acabou sendo concedido 3 minutos para perguntas. As respostas foram dadas em bloco pelo prefeito no final do expediente. Foram respostas muito evasivas, respostas genéricas, respostas que não dão detalhamento sobre um planejamento, sobre uma execução técnica de melhorias, né? São respostas pautadas em problemas do passado, quer dizer, nunca é agora o problema é sempre, vou dizer, foi criado por outras administrações e também não nos apresentou alternativas concretas no sentido de definir, vai ser feito isso, isso e isso, a prioridade número 1, 2, 3, enfim, são respostas genéricas, assim, num estilo que não nos agrada e certamente não agrada aos presentes. Creio que sim, o prefeito trouxe a questão dos problemas naturais que ocasionaram as cheias, mas também trouxe novas informações a respeito dos investimentos nas ações de desassoreamento, do trabalho de recolhimento de lixo, das ações intermunicipais que também estão sendo realizadas a fim de evitar que esses problemas aconteçam. E por que a cidade ainda tem entulhos do dia 31 de janeiro, vereador? Na verdade, houve uma ampliação por parte do atendimento, né? Muito o serviço ampliou em 30% o atendimento por parte do desentupimento de cano, do trabalho de desassoreamento também. É um trabalho que vem sendo feito pela empresa que faz a prestação de serviço do município, mas é importante também nós perceber esse processo de desenvolvimento urbano que a gente teve, que de fato não foi planejado e que hoje toda a sociedade paga as consequências por isso, principalmente a população mais pobre. A pergunta que eu deixo é que eu me criei nessa cidade e nunca vi essa cidade tão feia como Novo Hamburgo se encontra no momento. E a minha pergunta que eu deixo é, apesar de eu ter aqui, por exemplo, eu posso entregar para o senhor em mãos aqui 25 pedidos de limpeza de praças, 6 pedidos de limpeza do arroio Luiz Raul que foram feitas desde a primeira inundação do ano passado. Por que os pedidos dos vereadores nesse sentido não acontecem? E quando acontece, por que é preciso esperar que os vereadores vejam essas demandas das praças e dos arroios para que as coisas saiam do papel? Provavelmente, e a jus, para não ter um falso debate, eram as condições técnicas e financeiras da época. É isso. Porque senão a gente entra num debate que nós não vamos construir as melhorias que todos lutamos a vida inteira e vamos continuar lutando. E, neste sentido, eu queria, quando eu trato do tema, começando os questionamentos do vereador Issur, do manejo das águas, sim, na história da nossa cidade, algumas regiões tiveram as obras da colocação de gabiões nas margens para evitar os processos de assoreamento. E outras regiões não tiveram.
É evidente que em todo o passado, se todos pudessem ter tido todos os recursos para fazer tudo, teriam feito. É evidente. Mas o tema da ocupação da nossa cidade, que também o vereador Roger e outros levantaram, tem a ver com o seguinte: nós fazemos as exigências para que não se construa abaixo da cota. Portanto, no futuro, alguém que não teve o acesso da informação técnica, não conhecesse determinado lugar, sofra da consequência do alagamento. O segundo dia da FIMEC já tem resultado positivo. A feira internacional voltada para o setor coureiro calçadista registrou um aumento de 10% no público em relação ao ano passado. A edição deste ano, que vai até sexta-feira nos pavilhões da FENAC aqui em Novo Hamburgo, também conta com a participação de 41 expositores de várias partes do mundo. A movimentação foi grande no segundo dia da 38ª FIMEC, que acontece nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Conforme o presidente da FENAC, Elivir Desian, o primeiro dia do evento teve aumento de 10% no público em relação ao ano passado. Até o momento, 41 países já realizaram pré-credenciamento para a atividade, que segue até esta sexta-feira. A educação foi tema de um encontro regional dos Conselhos Municipais de Educação em Dois Irmãos. 18 cidades do Vale dos Sinos e do Paranhana debateram sobre o Plano Nacional de Ensino. Representantes do Conselho Municipal de Educação de 18 cidades do Vale dos Sinos e Paranhana participaram de encontro regional na cidade de Dois Irmãos. A coordenadora regional, Fabiane Bitello, fala sobre a pauta do encontro. Bom, os nossos encontros eles são mensais, né? Nós reunimos os 18 municípios do Vale do Rio dos Sinos e do Paranhana, com o intuito de os conselhos municipais de educação poderem dialogar das suas dificuldades e dos seus aspectos positivos. Hoje aqui em Dois Irmãos nós temos alguns temas em relação ao nosso encontro estadual, né, o encontro estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM Rio Grande do Sul, a qual eu também faço parte da diretoria, eu sou terceira vice-coordenadora, e hoje aqui eu represento a coordenação, né, eu estou também coordenadora da Regional Vars Amparo. O nosso encontro ocorrerá no mês de junho, em Porto Alegre, e temos temas que são prioridade nos municípios, como o Plano Municipal de Educação. Mesmo ainda nós não tendo um plano nacional aprovado, nós temos que fazer as nossas discussões enquanto município. Nós precisamos ver a nossa realidade e sim, dialogarmos o que nós queremos enquanto cidade para a educação municipal. O que nós temos como meta? Hoje nós temos o Plano Nacional em Estudo e ele coloca algumas metas para que em 2016 nós tenhamos que atingir 2016, 2020. E nós, enquanto município, o que os conselhos podem ajudar o poder público, criando uma linha de ação para cada município fazer? Essas reuniões têm esse foco, para que nós possamos articular ações que não diferenciem muitos municípios e que sim que a gente possa ter um fio condutor em todo o Vale do Rio dos Sinos e do Paranhana. Um empresário de 47 anos morreu hoje em Rolante, vítima de um acidente de trabalho. Luiz Pires dos Santos operava uma serra circular quando um filete de madeira soltou e atingiu o peito dele. O empresário chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Ele era proprietário da Serraria do Biriva, apelido que tornou-se conhecido na cidade. E a Polícia Civil de Gramado encontrou hoje o corpo de uma mulher que teria sido morta após uma briga com o marido na semana passada. A vítima morava no bairro Floresta e foi encontrada no local conhecido como Cascata da Morte. A suspeita é que ela tenha sido jogada do alto da cascata, que tem mais de 40 metros e fica perto de onde o casal morava. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia. E agora o tempo. A chuva fraca, mas contínua aqui na região nesta quarta-feira pode dar uma trégua amanhã. Por enquanto, a meteorologia indica tempo nublado. Veja mais detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira com Raquel Exíguel. Olá, essa quinta-feira deve ser de muitas nuvens e ainda a chance de pancadas de chuva. Mesmo assim, não se descarta períodos de melhora no tempo, até com abertura de sol em algumas regiões do estado. Em outras, como no norte, a chuva ainda deve ser forte. No Vale dos Sinos, o dia será de tempo encoberto com chuvas isoladas. A mínima fica em 22 e a máxima em 27 graus.
No Paranhana, o sol não deve aparecer. Chove durante o dia e a mínima fica entre 21 e 26 graus. No Vale do Caí, a quinta será de muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. Para a região das Hortênsias, o céu fica totalmente encoberto e a chance de chuva. A temperatura varia entre 17 e 22 graus. No litoral norte, deve haver muitas nuvens e chuvas periódicas durante o dia. A temperatura oscila entre 22 e 25 graus. Em Gravataí região, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva. A mínima fica em 22 e a máxima não deve passar dos 28 graus. E vamos às notícias de esporte, hoje com Chico Luz. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Tudo bom pra gente, né? Porque Vôlei Sul, infelizmente, não foi dessa vez. Kelly, ontem perdeu, né, o jogo pro Sada Contagem, lá em Minas Gerais por 3-1. Fechou a semifinal pro Sada em 2-1, o Sada tá na decisão. Claro, o jogo gerou polêmica também, né? Tem uma questão agora que está sendo vista por conta do problemas ali de inscrição. Tem um jogador do Sada que estaria irregular, que jogou na Superliga A até além do prazo que era permitido. Sim. Mas isso é uma questão de tapetão, que assim, nesse momento a Superliga, a CBV, teria outra interpretação. A gente já falou com o pessoal da CBV, também do Cruzeiro, do Sada, né, que administra a equipe, com o pessoal da Vôlei Sul. Isso está sendo visto, mas ficando do que aconteceu dentro de quadra, que é a derrota, por pior que seja assim, perder, ser eliminado numa semifinal. O projeto da Vôlei Sul é muito recente, é muito novo, são menos de 4 meses, e ainda assim o time chegou numa semifinal e brigou de igual para igual com o Sada, que tem uma estrutura assim excepcional para o vôlei brasileiro hoje. A equipe principal já foi campeã brasileira. Sim. Então isso mostra assim, o trabalho bem desenvolvido que foi feito, com competência, com seriedade, pelo Thiago, pelo Gilson, por todo o pessoal da Vôlei Sul, por todo o pessoal da Paquetá, da Sociedade Ginástica, né, que se envolveram nesse baita projeto, que é um projeto que tem tudo, que já começou muito bem, tem tudo para dar frutos ainda melhores no futuro. Então, agora é esperar, ver quais são os planos, como é que vai ser arquitetado o restante da temporada, né, para a Vôlei Sul. Tem disputa de Campeonato Gaúcho, tem disputa de Copa Brasil, então tem vários campeonatos aí pela frente. Vamos ver o que a Vôlei Sul arranja agora para a continuidade agora de 2014, porque o projeto, a primeira impressão foi muito boa. Torcer para que continue ainda bem, cada vez melhor, com o apoio da torcida, apoio da comunidade, todo mundo, e que a Vôlei Sul tenha sucesso aí no seu futuro. Com certeza. Chico, hoje também é dia de Libertadores, né? Dia de Copa, dia de Libertadores, jogo muito importante para o Grêmio, né, Kelly? O Grêmio que vai a Rosário, já está em Rosário para enfrentar o News Old Boys lá na Argentina, a partir das 10 horas da noite, e o Grêmio agora tem uma obrigação. Tem que fazer no mínimo um ponto, ou hoje, ou no jogo contra a Colômbia, daqui a 2 semanas contra o Atlético Nacional, por conta dos resultados paralelos, né, o Grêmio agora ficou na obrigação de pelo menos somar um ponto, um empatezinho fora de casa em algum dos 2 jogos. Sim. Se vencer o Nacional daí na Arena, somando um empate desses 2 jogos, consegue a classificação. Mas tem que conseguir um ponto agora, que senão daí a vida do tricolor fica bem complicada. E Chico, o Internacional, a gente pode falar alguma coisa? Bom, o Inter só agora esperando, né, Kelly? Amanhã vai ser o julgamento no TJD sobre a questão do Passo Fundo, do recurso do Passo Fundo, para o Inter saber se vai enfrentar o Cruzeiro ou o Passo Fundo, porque a essa altura do campeonato o Inter ainda não sabe contra quem vai jogar nas quartas de final do Gauchão. Coisas de Gauchão mesmo. É verdade. E Novo Hamburgo para encerrar? Bom, Novo Hamburgo se preparando, né, Kelly? Vai amanhã ter um treino mais forte aí, porque o Itamar Schulli vai definir a equipe para o grande jogo de sábado às 7 horas da noite contra o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Então o Noia aí se preparando para um jogo muito complicado que vai ter pelas quartas de final. Tomara que se dê bem. Tomara que se dê bem. Chico, muito obrigada pelas informações. Tá Até certo, mais. Cara. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha na edição impressa, no site do Jornal NH e também nas redes sociais. Acesse o facebook.com/jornalnh e o Twitter no @jornalnh. Lá você também vai ficar por dentro dos principais fatos da região e pode compartilhar, curtir e fazer comentários à vontade. Até mais. Tchau.